Está começando o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW, por meio de conversas com professores, estudantes, técnicos e terceirizados da instituição. Para saber um pouco do que é feito no campus, o momento é agora. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Lima e está começando mais um Frederic Campus, o programa de entrevistas que conversa um pouquinho com algumas personalidades daqui do campus. Nossa convidada de hoje é a professora Miriam Redim de Quadros, do curso de jornalismo. Ela que é graduada em comunicação social, habilitação de jornalismo pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, doutora e mestre em comunicação midiática pela Universidade Federal de Santa Maria e foi coordenadora do curso de jornalismo bacharelado. Boa tarde, professora Miriam. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar participando aqui desse programa tão importante que fala aqui sobre as nossas ações no campus da UFSM em Frederico Westphalen. A professora Miriam, no momento, está à frente de 3 projetos no DECOM, o Departamento de Ciências da Comunicação, como coordenadora. Professora, gostaria que você explicasse brevemente o resumo e os objetivos dos projetos. Vamos começar primeiro com o Mulheres Primeiro? Muito bem, Felipe. O Mulheres Primeiro é um projeto de desenvolvimento institucional que neste ano está sob a minha coordenação, mas ele é um projeto que foi criado e vinha sendo coordenado pela minha colega professora Vera Martins, do curso de Relações Públicas, e nós trabalhamos juntas nesse projeto. A professora Vera está afastada nesse semestre para o pós-doutorado e eu estou seguindo, então, com as atividades do projeto. Esse projeto, ele tem como objetivo promover a visibilidade e o protagonismo das mulheres aqui no campus de Frederico Westphalen, por meio, principalmente, de um programa de rádio que nós produzimos e que é um programa veiculado, né, na rádio comunitária aqui de Frederico Westphalen e também nas rádios da UFSM em Santa Maria. Esse programa, ele foi realizado em 2024 e em 2025 e neste ano, então, ele está suspenso, a gente retoma as produções no ano que vem. É um programa que traz à tona, então, né, a gente convida mulheres aqui do campus da UFSM, tanto estudantes quanto professoras, técnicas e também as profissionais terceirizadas, elas participam do programa, que é um programa de entrevista, e aí elas nos contam a história de vida delas e escolhem também a trilha musical, né, do nosso programa. E aí, no meio dessa conversa, a gente aborda questões importantes e relacionadas com o feminismo, com o papel das mulheres, né, com as questões relacionadas a gênero. Agora passando para o projeto Qualificação de Rádios Comunitárias da região do Médio Alto Uruguai. Então, esse projeto de extensão aí, né, é um projeto que eu coordeno junto com a professora Fabiana Pereira também, que é do curso de Relações Públicas. A gente iniciou esse projeto, formalizou ele em 2025. Em 2024, a gente já tinha um outro projeto semelhante. E aí, então, a gente estruturou esse projeto com o objetivo de nós nos aproximarmos mais das emissoras de rádio comunitárias aqui da região do Médio Alto Uruguai, pensando em uma forma de nós auxiliarmos, nós colaborarmos com o desenvolvimento e justamente a qualificação, principalmente dos profissionais que atuam nessas emissoras, entendendo a importância que as emissoras, as rádios comunitárias têm, né, para a população, para as comunidades em que estão inseridas, principalmente aqui na nossa região. Então, é um projeto por meio do qual a gente faz algumas visitas às emissoras, propõe algumas atividades, já trabalhamos com oficinas, né, de capacitação para os profissionais que atuam nessas rádios, oficinas como, por exemplo, de combate à desinformação, de locução, de uso de redes sociais, de fundamentos do jornalismo também. Então, são atividades que a gente faz anualmente, a gente visita algumas rádios parceiras e desenvolve essas atividades voltadas, então, para essa qualificação das rádios, ao mesmo tempo também que esse projeto é um espaço muito interessante para que a gente faça uma aproximação entre os estudantes, tanto do curso de jornalismo quanto de relações públicas, com a comunicação comunitária. E agora sobre o projeto Rádio Feira UFSM, prática de comunicação radiofônica em feiras e eventos. Então, esse é um projeto novo que nós registramos esse ano e que eu tenho a parceria dele nesse projeto do professor Luiz Fernando Rabelo Borges, também do Matheus Scherer, que é o nosso sonoplasta aqui do Laboratório de Rádio. E é um projeto por meio do qual, então, nós organizamos a atuação, principalmente do curso de jornalismo, no desenvolvimento das rádios feiras durante os eventos que acontecem aqui na nossa região. Já, historicamente, nós fazemos esse tipo de atividade, né, que é a radiofeira é a comunicação
comunicação que acontece durante esses eventos, como, por exemplo, a Expofred, aqui em Frederico Westphalen, que é um dos eventos que a gente atua, né? Essa comunicação similar ao que a gente conhece como rádio post, né? Essa comunicação sonora dentro do evento. Então, nós já fazemos, historicamente, algumas rádios-feiras aqui na Expofred, também em Taquarussu do Sul, em Seberi, o próprio durante o acampamento Farroupilha, em Frederico Westphalen. Essas atividades já vinham sendo desenvolvidas por meio do projeto de extensão da Agência da Hora, e agora a gente, então, formalizou essa atividade em específico nesse projeto, para que a gente consiga dar uma estrutura um pouco maior para essa atividade. Então, é esse projeto em que nós temos os estudantes, né, oferecemos aos estudantes de jornalismo, principalmente também, essa possibilidade de atuar no rádio, né, numa comunicação radiofônica ao vivo, durante essas feiras, ao mesmo tempo que a gente também tem uma contribuição, né, representa uma contribuição da universidade para os municípios, para essas equipes que organizam esses eventos, essas feiras municipais que ocorrem aqui pela região e que são importantes acontecimentos, né, eventos para o turismo e para as economias locais. Separei algumas perguntas para a gente aprofundar mais no projeto das Radiofeiras, né? A primeira, como será estruturada a equipe da Radiofeira UFSM em cada evento? Por exemplo, as funções dos estudantes, os docentes que irão acompanhar e os técnicos. Nós organizamos escalas a cada radiofeira, a cada feira que nós atuamos, né, por meio desse projeto, nós organizamos algumas escalas de trabalho, basicamente com estudantes voluntários, que nós abrimos, então, chamadas, né, internas, os estudantes se voluntariam, e nós organizamos algumas escalas, né, para trabalho. Em cada dia de evento, a gente sempre tem um professor responsável, um técnico de som, uma pessoa, né, o profissional, o sonoplasta, ou um estudante que vai fazer o trabalho técnico, e os estudantes que fazem o trabalho de produção das informações e das locuções. Então, nós fazemos esse trabalho interno, né? Hoje nós temos um bolsista também que atua nesse projeto e que nos ajuda a organizar as atividades e também vai promover algumas oficinas de capacitação para os próprios estudantes, né, que têm interesse em participar dessas atividades. Quais critérios serão utilizados para selecionar os municípios e feiras e eventos atendidos pelo projeto ao longo do período de execução? Neste ano, nós já temos algumas feiras mapeadas, que nós fizemos contato no início do ano, né? Geralmente são organizações, equipes que organizam as feiras que já entram em contato conosco, já conhecem o trabalho que nós desenvolvemos nas rádios-feiras e nos chamaram, né, para participar. Então, nós já realizamos neste ano a radiofeira do evento da Feira de Erval Seco, e em julho desse ano nós temos também previsto já atuação na Feira de Seberi, que é a Seberi Agrofest. E no segundo semestre, o acampamento Farroupilha, a Rádio Galponeira, que tradicionalmente nós já fazemos. Para o ano que vem, nós ainda, durante esse ano, nós pretendemos entrar em contato com as feiras que estão calendarizadas e previstas para 2027, para apresentar a nossa proposta de atuação e aí mapear quais são as feiras que têm interesse na nossa atuação. Diante disso, a gente vai precisar avaliar, né, toda uma questão de logística interna, nossa capacidade também de atender essas demandas, considerando, né, que nós temos estudantes, nós temos calendário letivo, tem também os recursos, né, que a gente vai ter disponível para transporte, para toda a logística da atuação. Então, a gente vai primeiro fazer um contato com as feiras e depois a gente vai avaliar, conforme o calendário e conforme as nossas capacidades, quais feiras a gente vai poder participar com o projeto das rádios-feiras. De que forma serão avaliados os impactos do projeto na comunidade regional e na formação profissional dos estudantes de jornalismo? Nós prevemos algumas atividades, alguns formulários de avaliação, né? Um sistema que a gente possa consultar os estudantes em primeira instância, para a gente saber como que esse estudante que participa da radiofeira, ele avalia essa atividade, qual o impacto dessa atividade para a sua formação profissional, e também um formulário de avaliação que vai ser direcionado para as organizações das feiras, para que elas também façam essa avaliação. E aí, com base nisso, a gente vai ter alguns elementos, né, para pensar a nossa atuação e melhorar cada vez mais também o projeto, né, e as nossas atividades de radiofeira. Quais recursos técnicos e de infraestrutura serão necessários para garantir a operação das transmissões radiofônicas ao vivo nos eventos? Bom, nós geralmente contamos com a organização das feiras, né? Fica a cargo da organização das feiras a estruturação do sistema de som. E nós, enquanto universidade, nós entramos mais com a parte, né, operacional mesmo. Então, com a equipe
que vai fazer a produção das notícias e a veiculação das informações, as locuções, mas isso tudo também envolve, né, que nós tenhamos um espaço adequado, que nós tenhamos equipamentos mínimos, uma mesa de som, computadores, e aí essas questões a gente organiza, né, junto com cada equipe organizadora de feira, né, até que ponto o que a gente pode fornecer e o que a organização da feira pode também dar de contrapartida. Além disso, a gente tem questões de logística, né, do transporte, principalmente porque a gente trabalha com escalas e grupos de estudantes que participam a cada dia da feira, então a gente tem que organizar o transporte, a alimentação dessas pessoas, tudo isso faz parte, né, dessa estrutura mínima para a nossa atuação. Como a Rádio Feira UFSM pretende integrar a comunicação sonora tradicional com conteúdos para redes sociais e plataformas digitais durante as coberturas? Nós, junto com o projeto das rádios feiras, né, nós temos esse foco maior na locução, mas eventualmente, dependendo do interesse, né, da organização da feira, a gente também consegue organizar estudantes que atuam nessa produção de conteúdo digital. Então, com produção de conteúdo para redes sociais, por exemplo, tanto para as redes sociais do curso, da universidade, quanto também dos próprios eventos. Então, a gente, quando essa demanda surge, né, por parte da organização da feira, nós temos condições de, por meio do próprio projeto da Rádio Feira ou de projetos parceiros, como é o próprio projeto da Agência da Hora, ou Comunicare, que é um projeto do curso de Relações Públicas, nós conseguimos organizar equipes que podem atuar especificamente, né, nessa produção de conteúdo digital, principalmente para as redes sociais. Quais estratégias serão adotadas para garantir a continuidade e a sustentabilidade do projeto até sua data de conclusão, a gente pode dizer? Bom, nós temos editais de financiamento interno dentro da universidade, que são editais de fomento, né, para a extensão, que é uma atividade fundamental, é um dos tripés da universidade, né? A gente está no momento de expansão ainda mais da curricularização da extensão, então a gente conta com esses recursos internos que nos ajudam a manter o projeto, né, funcionando, tendo os equipamentos necessários, a mão de obra necessária, né? Alguns dos recursos vêm desse financiamento interno. E ainda a gente conta com as contrapartidas também dos municípios, né, que têm interesse que a Rádio Feira faça parte dos seus eventos. Perfeito. Professora, nós já estamos chegando ao fim e eu quero agradecer sua presença aqui hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigada pela oportunidade de nós falarmos, né, sobre esses projetos tão importantes e sucesso ao programa. Essa foi Miriam Redin de Quadros, professora do curso de jornalismo e coordenadora de 3 projetos no DECOM. Eu sou Felipe Lima e me despeço. Até mais. Esse foi o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW.